Lui stesso è il doge Domenico Morosini, di fama militare, dunque diplomatica, piuttosto che brigare con le questioni del quartiere, il gesta bon di rapatumar le famiglie che le segavea pacà in tel mandat dogal prima vegnesto, ciappando che vantaggio delle vittorie militari dei fioi del suo prima vegnesto. Le proprietà dei Dandolo le gesta rifaceste su a cargo dell'erario e i Badoer restorai. Dopotutto, a terza potenza mondiale, il Papa e le che va via la scomunega sora Venezia e sora il Dose, che li viene nominato Dominator Marchie. Sani cari venete, sto qua è il LenguaCast, il primo e l'unico podcast in lingua veneta, quate poi anche ti bonarte per far parte del nostro sciapo del LenguaCast. Pessoal, então isso aqui é o LenguaCast, como vocês sabem, o primeiro e único podcast em língua veneta. Então, quando vocês assinam esse podcast em língua veneta, vocês recebem os episódios 3 vezes por semana, novos episódios 3 vezes por semana. E não só os episódios, mas como o texto em vêneto desses episódios, né? E também a tradução em português, porque isso é importante, principalmente para as pessoas que aí querem se aprofundar, que querem conhecer mais a língua, e é óbvio, né? Também querem conhecer mais a história, porque muitas vezes as pessoas não sabem tanto de língua vêneta ou não sabem nada, então é importante a gente ter também, além do texto em língua vêneta, a tradução aí para a gente ficar mais ciente sobre isso. Bem, esse pedaço aí que vocês acabaram de assistir também, do LenguaCast de quarta-feira, eu tenho divulgado aqui apenas o episódio que vai às quartas-feiras, né, para os assinantes, porque vai segunda, quarta e sexta, então eu sempre trago aqui para vocês um pouquinho daquele que foi apenas na quarta-feira. Esse episódio aqui de quarta-feira, ele fala sobre o doge Domenico Morosini, que foi um doge importante aí na história dos Vênetos. Nós tivemos 120 doges durante todo o período da Sereníssima República de Veneza, que foi mais de 1.100 anos, 120 doges. Esse aqui foi um dos doges mais importantes. Por quê? Porque ele deu uma certa estabilidade também num período que se estava passando por um período de, digamos, de muitas guerras, de muitos confrontos, né? Muitos conflitos entre vários lados, assim, principalmente porque o outro doge, né? O Pedro Polani, ele tinha deixado algumas rusgas ali com o Império Bizantino também, enfim, com outras vertentes, com outros poderes, com o Papa e assim por diante. Então, o Domenico Morosini, ele chega e, é óbvio, mantendo ainda a firmeza da República de Veneza, né? Mantendo, digamos, os benefícios comerciais e tudo mais, né, que eles precisavam manter naquela época para se sustentar como uma potência também ali dentro do Mediterrâneo, mas ele acabou sendo mais diplomático do que o doge que tinha vindo antes, e assim ele conseguiu também estabelecer, digamos, paz, né? E por meio da paz, a gente sabe que o comércio começa a vigorar cada vez mais através, né, desses períodos de paz, e mesmo assim defendendo os territórios e fazendo alianças importantes, né? E não deixando também de endurecer, por exemplo, com os genoveses, né? A República de Veneza tinha uma grande rusga aí contra Gênova, contra os genoveses, e também isso fica muito claro assim ao decorrer da história, né? Bem, pessoal, então, se vocês quiserem saber sobre essas coisas e muito mais, eu aconselho, clica aqui no botão, enfim, clica no link, na verdade, no link aqui abaixo na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário do vídeo eu vou deixar aí fixo para vocês o link para vocês darem uma olhada lá e para ver como é que faz essa assinatura no LenguaCast. Então, assina lá, você vai receber o conteúdo, vai manter contato comigo, recebe conteúdo semanalmente, e assim
a gente vai evoluindo cada vez mais, não só em língua vêneta, mas também em história vêneta. É como muitos dos meus alunos dizem, não adianta a gente só saber história vêneta e não saber nem falar vêneto, porque isso existe, né? Eu tô cansado, tanto aqui no Brasil como lá no Vêneto, tem tantas pessoas que, enfim, ficam falando do Vêneto, língua vêneta, mas eles nunca falam vêneto. Então, né, pessoal, não dá. A gente precisa sim falar sobre língua vêneta, sobre cultura vêneta, mas tem que saber falar a nossa língua, porque senão não adianta nada, né? Nós estamos falando sempre uma língua estrangeira, né? Então, ou a língua do inimigo, que no caso seria o italiano, né? Considerando que a Itália também foi um estado invasor, e de fato ela foi, assim como a França, a Áustria, depois veio a Itália, ou seja, ou aqui também a língua, enfim, que não é nossa, uma língua estrangeira. É óbvio, eu venho aqui e falo com vocês em português, porque a maior parte das pessoas que vêm aqui no meu canal, que curtem, que assistem os meus vídeos, elas não sabem língua vêneta. Então, se eu ficar falando em vêneto aqui, de nada adianta, porque vai complicar, né? E também ficar colocando legendas é um número, assim, ínfimo, muito pequeno de pessoas que tem saco para ficar vendo vídeo comprido com legenda, né? Então, também não adianta de nada e, enfim... É por isso que eu venho aqui e falo em português com vocês. Nós temos o curso de língua vêneta, vocês sabem, também tem outras coisas para vocês terem acesso e também participarem dessa comunidade de língua vêneta, que daí fica melhor, porque todo mundo fala vêneto e não precisa a gente ter esse tipo de recursos aí que acabam, digamos, chateando muitas pessoas e fazendo com que muitas pessoas não gostem, né? Então, é muito mais fácil também para vocês, é muito mais fácil eu fazer com que vocês e novas pessoas se aproximem da cultura e da língua vêneta se eu uso o recurso também da língua portuguesa, que de fato é a língua do Brasil e a língua que todas as pessoas que chegam no meu canal falam, né? Então fica muito mais fácil eu atrair e chamar vocês, né, para esse universo. Muitas pessoas, pelo menos, são atraídas e, de fato, começam a fazer parte dessa comunidade de língua vêneta brasileira. Muitas pessoas que a família falava e se perdeu e que nunca aprenderam e que passam a aprender por conta do canal aqui. Então eu fico feliz em conseguir ajudar essas pessoas e, mais do que isso, em conseguir contribuir, dar pelo menos minha pequena contribuição para esse gigantesco universo da língua vêneta, né, que começa lá no século XIII, né, no século XIII depois de Cristo, que foram os primeiros relatos, não começa aí, mas foram os primeiros relatos de língua vêneta escritos, né? Provavelmente começou muito antes, mas são os primeiros relatos de língua vêneta que a gente vê e diz, não, isso aqui já não é mais latim, isso aqui já é uma outra língua, é a língua vêneta, no século XIII depois de Cristo, desculpa. Então, a gente precisa manter isso. Vocês precisam entender a importância disso e também a gente precisa se utilizar de alguns recursos, porque foi sempre uma língua muito atacada, tanto na Itália como aqui, vocês sabem, né? E continua sendo muito atacada. Infelizmente, tem algumas pessoas que assinam, que se inscreveram no canal aqui. São poucas, né, pessoal? Não é a maioria, geralmente é uma ou duas pessoas. Mas tem alguns assinantes aqui, alguns inscritos do canal, melhor dizendo, alguns inscritos do canal, que às vezes vêm aqui e comentam alguma coisa, por exemplo, contra a língua vêneta, porque não é uma língua, é um dialeto, não sei o quê, porque o italiano é mais bonito, enfim, é uma coisa assim meio absurda, porque você está aqui num canal que se chama Lengua Mare, em Vêneto, se chama Língua Mãe, que é destinado aos vênetos, principalmente a língua vêneta, a cultura vêneta, então não teria por que estar aqui se não gosta de língua vêneta, se tem coisas contra a língua vêneta, mas enfim, às vezes existe. Então, eu acho que o pior não é nem os ataques externos, né? Por exemplo, ataques de pessoas que porventura falam italiano e não gostam de Vêneto. Não é nem isso, acho que o pior ainda são os ataques internos. São próprios, muitas vezes, né? Não são todos, é óbvio, não estou generalizando, mas existe sim uma parcela de vênetos ou descendentes de vênetos
conceitos que são contra a nossa própria língua, né? E a língua a gente sabe que é aquilo que sustenta a nossa cultura, porque não existe, digamos, referências, as mesmas referências que existem na língua vêneta não existem na língua italiana. Então, quando a gente corta a nossa língua, a gente perde, assim, praticamente 100% da nossa cultura. Então, para mim, fica uma coisa assim, às vezes eu não respondo esses comentários, ok? Porque eu acho que eles não devem ser nem respondidos, mas é uma coisa que eu fico triste porque eu vejo, não só aqui, mas também às vezes eu vejo lá que existem essas pessoas que, poxa, gente sem noção, né? Fica atacando a própria cultura, a própria língua, o próprio povo. Por quê? Né? Qual que é o sentido disso? Enfim, não sei. Rebeldia sem causa, talvez. Mas espero que essas pessoas algum dia também coloquem a mão na consciência e pelo menos parem de encher o saco, né? E deixem quem quer trabalhar direito, enfim. Então, pessoal, convido vocês. Se tem interesse, vem aqui, aperta o link aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário do vídeo e conhece mais aí sobre o LenguaCast. Caso você também queira assistir um episódio gratuito, entre em contato comigo, tem lá o meu contato, vocês podem ver lá no site, o www.lenguamario.com, tem o meu contato, me escreve e aí eu também mando para você aí um episódio gratuito para você dar uma olhada como é e aí, sim, depois com interesse, você pode assinar também, ok? Tchau, tchau, Strucon!